Ok? Ó, tá gravando, tá bom? Tá Queria bem. agradecer a presença de vocês, tá? Nessa nossa aula. Hoje vamos estar vendo novos conceitos, tá bom? E estar resolvendo a semana 5 do PET, tá bom? Nós já estamos na semana 5. Hoje eu já postei lá no grupo todas as aulas que nós já tivemos, tá bom? Coloquei o link lá para vocês estarem assistindo as aulas anteriores, retomando as explicações que eu fiz, tá bom? Isso é muito importante na aprendizagem de vocês, tá, galera? Se vocês tiverem Beleza. alguma dúvida, alguma pergunta, podem entrar em contato comigo, tá bom? Sem nenhum problema. Eu vou pedir que vocês ativem os sons de vocês nesse momento, que aí eu vou iniciar a aula. E se vocês tiverem alguma dúvida durante a explicação, vocês habilitam o som e façam a pergunta, tá bom? Beleza. Beleza, então. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Estão vendo a apresentação? Sim. 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 Então, vamos. Sim. Pessoal, então, como eu falei, né, nós vamos iniciar já a quinta semana, tá bom? Do PET 2. Então, nós fazemos parte aí da Escola Coronel José Cândido e eu sou o professor Guilherme, responsável pela disciplina de matemática, certo? Pessoal, vamos retomar um pouco o que a gente viu na aula passada. Então, na aula passada, exploramos os conceitos de múltiplos e divisores. Lembra daqueles conceitos que eu falei que se a divisão de um número inteiro por outro dá resto zero, nós temos um caso de múltiplo, ou também a gente pode falar num caso de divisor. Aquele número que está dividindo é o nosso divisor, aquele número que está sendo dividido para a gente, né? Se o resto dá zero, vai ser o nosso múltiplo. Então, esses conceitos eles são importantes para a continuidade do estudo dos números inteiros, tá bom? Então, vamos lá. Já que... Deixa eu selecionar aqui, né? Já que agora temos uma noção do que são múltiplos e o que são divisores, nós podemos falar sobre números primos. Galera, e números primos é um assunto muito legal, muito interessante pelas suas aplicações. Então, nós vamos estar dando introdução agora a esse tema, tá bom? Os números primos. Aí você deve estar se perguntando, como assim? Como assim número pode ser primo de um outro? Qual que é essa relação de parentesco entre eles? Não é isso, pessoal, é que eles têm características que os outros números não têm. Então, vamos considerar um exemplo para entender isso daí. Então, vamos considerar o número 12, tá bom? Vamos considerar o número 12. Professor, Quais são todos os divisores desse número? Ou seja, a pergunta que eu faço é: quais são os números que dividem o 12? Ou seja, que se eu pegar o 12 e dividir por esses números que eu estou procurando, o resto da divisão vai ser zero. Então, pessoal, na matemática, nós temos uma forma de representar isso aí, todos os divisores de um número. professor, você tá fazendo o PET já ou você tá fazendo Não, estou as fazendo a explicações? explicação, tá? Ah, tá. Então, como é que nós representamos na matemática, galera? Através disso aqui, ó. Chamamos de, olha só, D12. O que é esse D e o 12 entre dois parênteses? É um conjunto de todos os números que são divisores do 12. Então, esse conjunto é composto de. Então, quem que é esse D12? É o conjunto de todos os números que dividem o 12. Então, se eu pegar o 12 e dividir por 1, por 2, ou por 3, ou por 4, ou por 6, ou por 12, em todos os casos, aquele nosso resto vai ser igual a zero. Sabe lá, quando a gente faz a divisão, vai obtendo lá o quociente, no resto da divisão dá zero. Quando o resto dá zero, a divisão é inteira. Por exemplo, assim, ó, se eu pegar o 12 e dividir por 4, o que eu vou obter? Observa, galera. Se eu pegar, ó, o 4 está aqui dentro, tá aqui, ó.
Se eu pegar o 12 e dividir por 4, ó, eu tenho 3. 3 vezes 4 dá 12 e olha só o que acontece. Qual que é o resto dessa divisão? 0. Não tem ninguém para baixar aqui, a divisão acaba aqui, ó. Então, ó, resto deu 0, o 4 é divisor do 12. Ou da mesma forma, eu posso falar que o 12 é múltiplo do 4. Lembra que eu expliquei isso na última aula? Então, galera, conjunto dos divisores, que é essa forma que eu represento, D alguma coisa, né? Esse D aqui e um número dentro do parênteses, representa todos os números que dividem esse cara aqui, ó. O que seria, por exemplo, o D100? Se eu fazer aqui, ó, D100. O D100 é o conjunto de todos os números que dividem o 100. Então, aqui dentro, por exemplo, está o 2, eu sei que está o 4, e aí vai, galera. Tem mais números que são divisores do 100, tá bom? E a gente tem que, geralmente, buscar esses números. Mas, no momento, a gente vai parar, não vou dar mais exemplos de conjuntos de divisores, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Aí que vem o detalhe, mas, Guilherme, você ia falar sobre número primo, aí você está falando de conjunto de divisores, o que tem a ver? Então, vamos lá, olha a pergunta que eu estou fazendo. Será que o 12 é um número primo? Bom, para eu saber qual é a definição de número primo, o que define um número ser primo? E aí, galera, com a definição, tudo vai ficar mais claro. Olha só, todo número primo é todo aquele que, no seu conjunto de divisores, há apenas dois números, o 1 e o próprio número. Ah, então peraí. Quando eu for calcular o D de algum número, não importa qual, vou até colocar um parênteses aqui, ó. Dentro desse conjunto aqui, só pode ter dois números, o 1 e o próprio número. Entendeu a questão? A relação desses divisores? Por exemplo, o 12, ele não é primo, porque dentro desse conjunto eu tenho o 1, eu tenho o próprio número, que é o 12, só que ó, eu tenho o 2, o 3, o 4, o 6, eu tenho ó, mais de 2. E para ser primo, eu tenho que ter apenas 2. Olha a palavra, apenas 2. Quem são esses dois? O 1 e o próprio número. Aí você fala, então dou exemplos de números primos. E aí, galera, eu estou usando aqui um recurso até que o Pet trouxe, um dado histórico. Então, olha só, os primeiros matemáticos gregos, a gente está falando de 300 anos antes de Cristo, galera. Isso já faz mais de 2.300 anos, hein? Foram os primeiros a estudar a extensividade dos números primos. Observa a sequência dos números primos de 1 até 250. Então, quem são? São, olha aí, pessoal, o 2, o 3, o 5, o 7. Tá vendo a sequência aí, ó? Depois vem o 11, o 13, o 17, o 19, o 23 e vai até o 241. Aí você fala, tem mais? Tem, galera. Os números primos são infinitos, existem infinitos números primos, não há fim para eles, tá bom? E observa, por exemplo, ó, o 79, vou selecionar o 79. Se eu for procurar todos os divisores do 79, que é o que eu chamei de D79, conjunto desses divisores, quem que eu vou encontrar, galera? Se eu pesquisar, se eu tentar encontrar, eu só vou obter o 1 e o próprio 79. Não há nenhum outro número que, quando eu dividir pelo 79, eu vou obter resto 0, galera. Alguém fez alguma... Aline, é a quinta semana, página 40, tá bom? Eu estou fazendo a explicação e depois nós vamos começar com a correção de alguns exercícios do PET, certo? Ok, obrigada. De nada. Pessoal, até aqui, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Não, professor. Entendeu o conceito? Então, ó, para ser número primo, ele só pode ter dois divisores. O 1, vou até colocar eu aqui na tela para vocês verem. Só pode ter dois divisores. O 1, tá bom?
e o próprio número. Por exemplo, por que o 17 ele é primo? Porque se eu procurar os divisores do 17, eu só tenho o 1 e o 17. Ou seja, o 1 e o próprio número. Tá vendo como essa característica distingue esses números dos outros? Por exemplo, o 25. Vamos pensar no 25. Quem divide o 25? O 1, o 25. São dois números que dividem ele. Só que tem mais um, sabe qual é? O 5. Pega o 25 e divide por 5 para vocês verem. Vai dar resto zero. Então, no conjunto dos divisores do 5, eu tenho o 1, eu tenho o 5 e eu tenho também o 25. São três divisores distintos. E eu só posso ter dois. Certo, galera? Então, o 25 não é primo, mas o 17, por exemplo, é. Então, entendido isso, a gente pode dar continuidade, que vocês vão ver o que a gente vai fazer com números primos, né? Não só saber as suas características, mas a gente vai dar aplicações para esses conceitos. Então, mas por que os números primos são tão importantes? Por que eles são objeto de estudo, sendo que eles têm essa propriedade? Não basta saber a propriedade, saber que só tem os únicos divisores é 1 e o próprio número? Galera, através deles, os matemáticos descobriram a propriedade mais importante da aritmética. Lembra que eu comentei sobre a aritmética com vocês? Que é aquela área da matemática que estuda os números, né? E suas propriedades. Então, qual que é essa propriedade mais importante? Que tem até um nome especial. É uma propriedade. Quando uma propriedade é muito importante na matemática, a gente chama de teorema. Então, vamos lá. Todo número inteiro possui uma decomposição em fatores primos. Como assim, Guilherme? Todo número inteiro possui uma decomposição em fatores primos. A palavra aqui em questão, galera, é justamente isso aqui, ó, decomposição. O que seria decomposição, Guilherme? Fatores primos eu já sei. Fatores primos nada mais é que números primos. Mas o que seria essa decomposição? E aí, galera, vamos entender o que significa isso, esse termo para a matemática. Olha só, decompor um número inteiro em fatores primos significa expressar esse número através de uma multiplicação de apenas números primos. Ou seja, eu vou escrever um número, um determinado número, como uma multiplicação, onde os números envolvidos nessa multiplicação são apenas números primos. Então, para fazer isso, devemos primeiro conhecer a sequência inicial dos primos e realizar sucessivas divisões. Esse é o segredo, galera, realizar sucessivas divisões. Então, vamos ver na prática como isso é feito, certo? Primeiro, vou selecionar aí os 2, 4, 6, 8, os 10 primeiros primos, tá bom? Não precisa, galera, saber de todos. Eu não sei de todos os primos. O que eu procuro fazer? Memorizar aí os 10 primeiros, tá bom? E às vezes, se eu tiver dúvida, é só eu pensar naquela questão. Bom, se um número é primo, só pode ter um e o próprio número como seus divisores, né? Então, memorize esses 10, galera. Esses talvez sejam os 10 mais importantes. E aí, a partir deles, nós vamos fazer divisões sucessivas. Então, olha só o que eu vou fazer, galera, para mostrar para vocês. Tá vendo aqui o 30, o 60 e o 105? O que você vai fazer com esses números, Guilherme? Eu vou mostrar para vocês que... vou mostrar assim, né? Vou apresentar para vocês que realmente isso aqui é uma verdade. Ó. É claro que isso tem uma demonstração matemática, mas eu vou mostrar alguns exemplos de números que possuem decomposição em fatores primos. Então, olha o seguinte, eu vou fazer o seguinte, você escreve o número, galera, e passa uma barra vertical aqui. Aí você fala, o que você vai fazer com ela? Eu vou fazer divisões sucessivas usando números primos. Ó, vou pegar o 2. Pensa, dá para dividir o 30 por 2? Dá, galera, eu posso dividir o 30 por 2. Se eu pegar 30 e dividir por 2, eu vou obter 15. Beleza? Fiz a primeira divisão. Estou fazendo divisões diretas. Agora vamos lá.
Dá para dividir por 2 novamente? Não. Se eu tentar dividir o 15 por 2, eu não vou conseguir. Então, eu esqueço o 2 e passo para o próximo primo, que é o 3. Dá para dividir o 15 por 3, galera. Se eu pegar o 15 e dividir por 3, vai dar resultado igual a 5. Tá vendo? Eu vou colocando aqui de cima para baixo, o resultado dessas divisões, ó. 30 dividido por 2, 15. 15 dividido por 3, 5. Certo? Vamos continuar. Dá para dividir por 3? Não, eu não consigo dividir o 5 por 3. Então, eu vou riscar e vou usar o próximo. Opa, eu consigo dividir o 5 por 5. Vai dar 5 dividido por 5, vai dar 1 e acaba a minha divisão. Galera, olha o segredo. O que isso significa? Significa que o 30 ele é obtido pela multiplicação de 2 vezes 3 vezes 5. Se você fizer 2 vezes 3 vezes 5, o resultado vai dar quanto? 30. Observa que eu escrevi o 30 justamente como aquela propriedade fala, como uma decomposição em fatores primos. Ó, eu só usei números primos, o 2, o 3 e o 5, são números primos. E multiplicando eles, eu obtive o 30. Vamos fazer a mesma coisa para o 60? Vamos ver se vai dar certo? Vamos lá. Vou fazer a decomposição do 60 agora. Bom, eu consigo fazer essa divisão. Vou apagar aqui, né? Que eu vou usar de novo essas informações. Eu consigo usar o 2, galera. Ó, eu posso usar o 2. Perdão. Deixa eu fazer em azul mesmo. Aí fica mais fácil. Então, ó, eu consigo dividir o 60 por 2, que é o primeiro primo que eu vou usar, tá bom? Se eu pegar 60 e dividir por 2, vai dar resultado igual a 30. Observa que eu posso dividir por 2 novamente. Ó, 60 dividido por 2, 30. E 30 dividido por 2 dá 15. Ó, observa que eu não posso usar mais o 2. Vou usar o próximo primo, que é o 3. E realmente dá para dividir. 15 dividido por 3 dá 5, né? Tá aqui o resultado. E eu não posso usar o 3 novamente, tem que passar para o próximo primo. E realmente o 5 divide o 5, vai dar resultado 1, parou. Significa, galera, que o 60 ele é obtido como? Multiplicando 2 vezes o 2 vezes o 3 vezes o 5. Observa novamente, eu consegui escrever o número 60, que é esse número aqui, ó, apenas multiplicando quem? Números primos. Não usei nenhum outro tipo de número, galera, apenas números primos, ok? Então, para finalizar, vamos fazer a mesma coisa com 105. E eu vou mostrar, pessoal, que às vezes não vai dar para dividir pelo próximo primo. Você vai ter que sempre, às vezes, sempre que não der para fazer divisão, você vai pular para o próximo. Então, vamos lá. Observa que se eu tentar começar a dividir no 105 por 2, não vai dar certo. Não vai dar resto zero, certo? Eu sempre tenho que pegar um divisor. Só que se eu pegar o 3, dá, galera, o 105 é um múltiplo do 3. Se eu dividir, vai dar resultado igual a 35. 105 dividido por 3 é igual a 35. Observa, galera, que eu não vou poder usar o 3, porque o 35 não é múltiplo de 3. Então, eu vou passar para o próximo primo, que é o 5. Dá para dividir, ó. 35 dividido por 5 dá resultado 7, tá bom? Ó, sempre os resultados das divisões eu vou pôr embaixo. Só que eu não vou poder usar o 5 novamente. Vou pegar o próximo primo, que é o 7. E 7 dividido por 7 dá 1. Acabou a operação. Significa o quê, galera? Que o 105, ele é igual ao quê? Ele é igual ao primo 3, multiplicando o primo 5, multiplicando o primo 7. Certo? Então, olha só. Escrevi o 105 como uma multiplicação apenas de números primos. Não tem nenhum número ali que não seja primo.
Galera, nesse momento, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Estão entendendo? Tá ficando claro esses conceitos? Ó, não nada de diferente com relação ao que a gente viu de múltiplos e divisores. Você sempre pensa na operação de divisão, justamente para saber o resto. E vocês viram a importância, né, de saber essa propriedade. Isso tem diversas aplicações. Você saber que todo número que você pensar, independente do tamanho que seja, por exemplo, assim, ó, 1.425.000, você vai conseguir escrever esse número com uma multiplicação de apenas números primos. Isso é muito legal, galera. É uma característica muito assim interessante dos números, tá? Não importa o tamanho, desde que seja inteiro, tá? Você vai conseguir escrever ele com uma multiplicação de números primos. Posso dar continuidade? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, beleza, vamos dar continuidade. Pode ir. Oi? Pode ir. Ah, beleza. Vou pegar um copo d'água aqui rapidinho que eu tô com sede. Oh, olha, o Dragonfire. Alguém aceita? Ô, professor, eu vou pegar a minha agora. Ei, Oi? Eu vou pegar minha água agora aqui também, ó. Isso é bom, isso é bom. Água faz bem. Tome bastante água. E não tome refrigerante. Ai, mãe, ó. Você tem razão, inclusive. Bora lá então, pessoal. Vamos dar continuidade. Então, vamos agora chegar onde eu quero, galera. Que é o último conceito aí que a gente vai estudar nesse momento. Vamos lá. Então, ó, quando consideramos um determinado número inteiro, sabemos que dele podem surgir os famosos múltiplos. Bom, se você pensa no 10, do 10 você pode pensar em múltiplos do 10. Por exemplo, o 20, o 30, o 40, o 100, são todos números que são múltiplos do 10, é isso que eu estou falando. Agora, imagine que você tenha dois números, e queira encontrar um múltiplo que é comum aos dois considerados e que seja o menor possível. Como assim, Guilherme? Coloca números para eu entender o que você está falando. Então vamos lá. Para exemplificar o que eu disse agora, vamos pensar o seguinte. Para exemplificar, vamos pensar no número 6, tá bom? E no número 7. Vocês conseguem imaginar múltiplos do 6? Ora, 6, 12, 18, 24, 30 e assim por diante. Vocês conseguem pensar em múltiplos do 7? 7, 14, 21. É só pensar na tabuada do 7, concorda? Todos aqueles números, galera, são múltiplos de 7. Então, ó, agora vamos conectar os dois. Professor, Oi. eu tô meio perdido aqui. A gente tá no PET ou ainda não? Nós estamos falando dos conceitos do PET. Só que correção mesmo de exercício a gente não começou. Ah, tá, beleza, então. Bom? Pode continuar. Eu só estou apresentando o conteúdo para vocês entenderem o que eu vou fazer na hora que eu estiver corrigindo, entendeu? Para ficar claro. Entendi. Então vamos lá. Então, olha só, galera. Vamos lá. Então vamos considerar de forma separada todos não, né? Porque você tem infinitos. Mas vamos considerar de forma separada os múltiplos do 6 e depois os múltiplos de 7, tá? Então quem são os múltiplos de 6, galera? O 0. Ah, Guilherme, o 0 é múltiplo? Isso mesmo, galera. O 0 é múltiplo do 6 e também é múltiplo do 7, tá bom? 6, 12, 18, 24.
30, 36, 42. Mas por que você colocou esse 42 dentro de um círculo, Guilherme? Calma, vou mostrar para vocês. 48 e vai, ó, 54. Eu coloquei 3 pontinhos porque isso aqui continua infinitamente, ok? Não tem fim. Vou até colocar aqui, ó. Vamos, em vez de fazer essa marmota aqui, vamos colocar aí um símbolo da matemática para o infinito, né? Ó. Você tem infinitos números aqui em seguida. Números de 7. Começa os múltiplos de 7. Começa pelo 0, tá, galera? E vai. 7, 14, 21, 28, 35. Olha o 42 aparecendo aqui, galera. Tá. Mas vamos lá. 49, 56, 63 e assim por diante. Vai infinitamente. Galera, o que eu falei inicialmente? Nós queremos encontrar, vou até colocar de outra cor aqui, ó. Nós queremos encontrar um número que faz o quê? Que seja múltiplo de ambos, ou seja, que seja múltiplo do 6 e múltiplo do 7, e que seja o menor possível. Galera, quem foi o número que a gente encontrou dentro dessa sequência de números aqui, ó, tanto dessa quanto dessa outra, que é comum, ou seja, está aqui e está aqui, e menor possível? O 42, galera. Tem algum número menor que 42 que esteja tanto aqui quanto aqui nessa sequência numérica? Tem? Vocês conseguem ver ou não? Tem, ou pessoal? Não. Não concorda comigo? Ó? Nenhum número se repete. O primeiro número que vai repetir, tanto nos múltiplos de 7 quanto nos múltiplos de 6, é o número 42. Certo? E aí, galera, observe que o número 42 é o menor múltiplo comum entre o 6 e o 7. Assim, nós escrevemos o quê? Que o MMC do 6 e do 7 é igual a 42. Novamente, o que é o MMC entre o 6 e o 7? É o menor número que é múltiplo do 6 e múltiplo do 7 ao mesmo tempo. Que é o que nós observamos aqui. Por que é múltiplo? Se você dividir o 42 ou por 6 ou por 7, vai dar resto zero. Certo? Então, olha só, galera. O que é esse MMC que eu escrevi ali, que a gente vai usar muito daqui para frente? O MMC entre um número A e um número B significa o quê? É o mínimo múltiplo comum dos números A e B. Ou seja, é um número, é um múltiplo desse e um múltiplo desse que é o menor possível. Agora vem a questão. Mas será que para encontrar o MMC entre dois números, sempre será necessário, ó, listar? O que é listar? É o que eu fiz aqui, ó. Listei os múltiplos do 6, listei os múltiplos do 7. Depois eu fiz o quê? Eu vim atrás do menor possível, que no caso foi o 42. Será que eu vou ter que listar os múltiplos até encontrar justamente o menor comum, que é o MMC? A resposta é o seguinte, pessoal, não. Apenas usando decomposição podemos encontrar o MMC. Então é aí que eu paro um momento. Galera, lembra da decomposição que eu acabei de fazer para vocês usando números primos? A gente usa, isso aí a gente ensina, não é para, por exemplo, vocês não fazerem nada com isso. Tem uma aplicação direta. E a aplicação direta é justamente o seguinte: através dessa decomposição que eu mostrei, nós podemos encontrar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Memoriza, tá? MMC. Mínimo múltiplo comum. O próprio nome diz. Mínimo, menor possível. Múltiplo, tem que ser um múltiplo. Comum, ou seja, tem que ser múltiplo dos dois números envolvidos. Então, vamos voltar lá. Vamos ver então, galera, como que fica isso aí. Olha só, galera. Qual é o MMC entre o 12 e o 21?
Novamente, qual é o MMC entre o 12 e o 21? Ou seja, eu quero um número que eu não sei, que é múltiplo do 12, que é múltiplo do 21 e é o menor possível. Para encontrar esse número, vamos fazer, olha só, galera, a decomposição simultânea entre esses dois números. O que é decomposição simultânea? Lembra que, por exemplo, para decompor, eu colocava o número, passava a barra e ia dividindo usando números primos? Galera, eu vou fazer a mesma coisa, só que dividindo os dois ao mesmo tempo. Vamos lembrar dos primos. Já que eu vou dividir sempre por primos, eu tenho que lembrar deles. Vamos lá. Quais são os primos? Eu tenho 2, em seguida tenho 3, em seguida tenho 5, depois o 7, depois. Falei para mim, galera. Eu tenho 11, depois do 11. Eu tenho 13, depois do 13. Eu tenho o 17, depois vem o 19, depois vem o 23 e eu paro por aqui, tá bom? É o suficiente, eu vou usar esses daí para fazer a minha decomposição. Então vamos lá, galera. Eu posso começar dividindo pelo 2. Ah, mas Guilherme, o 21 não vai dar para dividir o 21 por 2. Calma, se eu não consigo dividir o 21, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dividir o número que eu consigo, no caso, 12 dividido por 2 dá 6, vou passar uma vírgula e vou copiar o 21. Sempre que não der para dividir, eu divido aquele que dá e copio o outro. Observa que eu vou poder dividir por 2 novamente. Eu tenho 6 aqui. E 6 dividido por 2 dá 3. O 21 eu não consigo, portanto, eu vou copiar ele. Agora, observa o seguinte, pessoal. O 2 não vai ser suficiente para mim agora. Eu não consigo dividir nem o 3, nem o 21 por 2. Vou passar para o próximo primo, que é o 3. E vai dar para fazer essa divisão. Ó, 3 dividido por 3 dá 1, tá bom? E, ó, 21 dividido por 3 vai dar 7. Galera, se vocês puderem dividir mais de um número ao mesmo tempo, vocês vão dividir. Sempre que vocês estão calculando o MMC, que vocês fazem essa decomposição com todos os envolvidos ao mesmo tempo, se você puder dividir todos, você vai colocar o resultado ali embaixo de todos, tá bom? Você não divide um em cima e depois deixa para dividir o outro embaixo. É tudo na mesma linha. Se não der para dividir, você copia, igual eu expliquei. Vamos lá, vamos continuar. Olha só, galera. O 3 eu não consigo usar novamente, porque ali o 1 eu já terminei desse lado, ainda falta o 7. Não vou conseguir usar o 3 e não vou conseguir usar o 5. Afinal, não dá para dividir de forma inteira o 7 pelo 5. Então, eu vou passar direto para o 7, galera. O 1 eu vou copiar, porque eu já havia terminado, e 7 dividido por 7 dá 1. Finalizou. Aí você fala, Guilherme, mas o que eu faço com esses números que eu obtive aqui? Galera, aí que vem o show. O MMC será obtido pelo produto de todos os fatores obtidos na decomposição. Ou seja, o MMC é justamente a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. O resultado disso é justamente o MMC entre o 12 e o 21. Tá? Então vamos calcular. Ó. Eu sei que 2 vezes 2 aqui vai dar 4, certo? E 3 vezes 7 aqui vai dar 21. Agora, fazendo 4 vezes 21, que era a mesma coisa de sair multiplicando aqui, tá, pessoal? Se vocês fizerem 4 vezes 21, sabe quanto vai dar? 84. Ou seja, 84 é o MMC entre o 12 e o 21. Se vocês calcularem, colocarem a escrever todos os múltiplos do 12, e se você fizer a mesma coisa e começar a escrever todos os múltiplos do 21,
o menor possível que vai aparecer vai ser o 84. Em algum momento vai aparecer o 84 aqui em cima e o 84 aqui embaixo. Certo? Então, olha só, para encontrar MMC, o que vocês vão fazer? Vocês vão usar o raciocínio da decomposição, que usa-se apenas números primos, que eu mostrei ali. Só que, para encontrar o MMC, você vai pegar os números que você está calculando o MMC, por exemplo, o MMC entre 8 e 25. Você vai pegar o 8 e colocar o 25, um do lado do outro. Vai passar a barra aqui na vertical e vai fazer a divisão simultânea deles, usando apenas primos. Vocês não vão usar nenhum outro tipo de número além dos números primos. Nesse ponto, Ih, travou. E lasco. Cortou, Professor, Guilherme? será que eu não tá travando? destravou? Destravou. Travou. Virei estátua aqui assim, ó. É, Travadinho, sem nem falar. Né, que vocês travaram aqui para mim também. Às vezes a internet, às vezes aqui de casa oscila muito, sabe? Aqui em casa também não é muito ruim. Não aguento mais. Eu acho que eu não paguei ele, só pode. Então vamos lá, galera. Vou passar direto pro PET, que aí a gente vê na prática essa história de MMC. Então vamos lá. Aqui o que eu vi. Então vamos lá as atividades, galera. Então, o que fala o primeiro? A primeira atividade fala o seguinte: determine. Determine o quê? Na letra A, os múltiplos do número natural 20. Ora, os múltiplos do número natural 20, é o que eu falei, são números que são, quando eu divido por 20, o resto dá zero. Lembra que eu mostrei lá os múltiplos do 6 e do 7? Se eu for determinar esses múltiplos, eu começo pelo zero, tá bom? Eu não iniciei aqui porque por questão de conveniência, mas eu inicio pelo zero, tá bom? E vai 0, ó, 20, 40, 60, 80, 100, 120, tá vendo? Ó, vai de quê? De 20 em 20. Qualquer número que você pegar aqui dentro e dividir por 20, olha só, os múltiplos naturais de 20, ó, escrevi algum deles. São justamente, ó, eu escrevi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Escrevi os 15 primeiros múltiplos do 20, certo? Não coloquei o zero, mas, ó, não se esqueçam, ele inicia sempre pelo zero. Na B, galera, ele falou o seguinte: agora, faça o mesmo para todos os múltiplos naturais do 30. Ora, se eu quero os múltiplos do 30, eu vou lá, desde o zero, tá bom? Vou colocar o zero aqui pequenininho, ó, zero, para a gente fazer as coisas certas. 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, ó, 210. E parei aqui no 360, tá bom, pessoal? Eu meio que calculei aí os 2, 4, 6, 8, 10, 12. Os 12 primeiros múltiplos do número natural 30, tá bom? Então, praticamente a tarefa A e B tá pronta. Ele pediu para eu colocar esses múltiplos aí do 30 e do 20. Perceba que ele não estipulou, pessoal, uma quantidade específica. Ele falou, ó, escreva aí os múltiplos, os primeiros múltiplos. Professor, Oi. eu não coloquei todos esses que você colocou, mas eu coloquei até o 100 e depois até o 210. Entendi. É importante você continuar aqui em cima e aqui embaixo, até onde eu fui, pelas próximas questões, porque olha o que ele fala aqui na C, ó. Primeiro, os 5 primeiros múltiplos comuns, ó, múltiplos comuns do 20 e do 30. Então, olha só, galera, se você não colocar até esses daqui, não vai sair os 5 primeiros múltiplos. Então, observa o seguinte, ó. Vamos selecionar esses caras aí, então, ó. Deixa de azul mesmo.
O primeiro deles, observa que o primeiro múltiplo comum é o 60. Ele está aqui e está aqui. Observa que esse é o nosso MMC, galera. Mínimo múltiplo comum. Entre o 20 e o 30 é justamente o MMC, o menor múltiplo comum. Os próximos não são MMC, mas são múltiplos comuns. Por exemplo, ó, eu tenho também o 120. O próximo aqui seria o 180. Depois eu teria o 240. E por último, galera, ó, eu tenho o 300. Então, os 5 primeiros múltiplos são o 60, o 120, o 180, o 240 e o 300. Certo? E olha só, com a exclusividade que o 60 é o MMC. Por quê? Porque é o menor comum, ó, de todos os múltiplos comuns, 120, 180, ó, olha eles repetindo, 300, o menor é justamente quem? O 60. E é justamente o que ele está pedindo aqui, ó, na D. Vamos calcular o MMC, só que usando o nosso método aqui, ó, usando números primos. Vamos lá. O primeiro primo que eu posso dividir é pelo 2. 20 dividido por 2 vai dar 10. Ó, vai dar para dividir os dois. E 30 dividido por 2 vai dar 15. Continuo. Dá para dividir por 2. Eu não vou conseguir dividir o 15, mas o 10 eu vou. 10 dividido por 2, 5. Eu venho e copio 15. Ora, eu não vou poder mais usar o 2, vou passar para o próximo, que é o 3. O 3, ó, não dá para dividir o 5, portanto eu vou copiar, mas vai dar para dividir o 15. 15 dividido por 3 vai dar 5. E por último, galera, eu vou usar o 5. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Acabou. Se eu fizer essa continha, ó, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, adivinha quanto vai dar, galera? $60? 60, isso mesmo, que é o que a gente já tinha identificado aqui, ó, 60, o menor múltiplo comum, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, e 12 vezes 5, 60, que é o nosso MMC. Mínimo múltiplo comum. Alguma dúvida nesse exercício? Posso passar? Pode ir para o próximo. Passar. Bora. Galera, na 2, aí ele já vai pedir exclusivamente que a gente o quê? Determine a decomposição em fatores primos, ou determine pela decomposição em fatores primos o MMC. Então, galera, eu vou colocar justamente o que eu fiz, ó, colocar uma barra para cada uma desses MMCs que eu vou calcular. Vamos calcular primeiro para o A, certo? Vamos lá. Mas primeiro, eu vou colocar os primos ali só para eu não esquecer na hora de usar eles. Quem são os primos aqui que eu posso utilizar? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 'H aqui ficou meio ruim, tá bom? Depois vem o 17, depois vem o 19. Vamos parar por aqui? Não, vamos colocar mais um, que é o 23. São os 10 primeiros, beleza. Geralmente é os que eu vou usar, galera. Eu não vou usar mais que isso. Então vamos lá. Bom, vou começar pelo primeiro primo, pelo 2. Perceba que dá para dividir o 18. 18 dividido por 2 dá 9. Só que o 27 não dá. Vou copiar. E o 45 também não dá. Portanto, vou copiar.
Não posso usar o 2, galera. Então, ó, vou riscar o 2 e vou passar para o 3. O 3, vocês vão perceber que eu vou poder dividir os 3 números. 9 dividido por 3 dá 3. 27 dividido por 3 dá 9. E 45 dividido por 3 dá 15. Observa que quando eu posso dividir todos, eu vou dividir todos. Novamente, eu posso usar o 3, galera. Porque, ó, 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. E 15 dividido por 3 dá 5. E eu vou usar o 3 novamente, porque ainda tem esse 3 para eu dividir. O 1 eu vou copiar, porque eu já finalizei ele. O 3 dividido por 3 vai dar 1. E vou copiar o 5, porque não dá para dividir. Bom, o 3 eu não posso utilizar mais, agora eu vou utilizar o 5. E aí eu vou encerrar, galera, porque, ó, 1, copio 1 e 5 dividido por 5 dá 1. Finalizou. Quem que é o MMC? A multiplicação desses caras aqui, ó. Vamos fazer essa multiplicação? Então, vamos lá. O MMC vai ser quem? Vai ser o produto de 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Bom, qual que é o resultado disso? Se eu multiplicar, galera, vamos lá. Peraí que travou aqui. Peraí, pessoal. Travou mesmo. Voltou, vamos lá. Se eu multiplicar 2 vezes 3, vai dar 6, beleza? Então, vamos lá. 6 vezes esse 3 vai dar 18. 18 vezes esse 3 vai dar 54. E 54 vezes esse 5, galera, vai dar um total de 270. Perceba, eu vou multiplicando e os resultados eu vou usando novamente. Então, olha só, galera. O MMC entre 18, 27 e 45 é o número 270, ou seja, 270 é o menor múltiplo comum entre esses 3 números, galera. Perceba que não importa a quantidade de números que tem aqui, galera, o raciocínio é simples mesmo. Vamos lá, vamos fazer o próximo. Ó, posso utilizar o 2. Aqui eu vou... Peraí. 2. Não posso rabiscar aqui, senão depois não tem jeito de usar. Aí ele apaga junto. Mas vamos lá. Ó, vou usar o primeiro primo. 2. Vai dar para dividir todos. 18 dividido por 2 vai dar 9. 30 dividido por 2 vai dar 15. E 48 dividido por 2 vai dar 24. Ó, vou poder dividir por 2 novamente. Mas o 9 eu vou copiar. O 15, galera, eu vou copiar. E 24 dividido por 2, ó, 12. Vou usar o 2 de novo, galera, porque ainda tem o 12. Então, vou copiar o 9, vou copiar o 15. E 12 dividido por 2 dá 6. E para finalizar, eu vou usar o 2 de novo, dá para usar. Sempre que der para usar, eu uso de novo. Copio 15, copio. Agora, 6 dividido por 3 dá 3. O 2 eu não posso usar mais, mas o 3 eu vou poder usar, galera. 9 dividido por 3 dá resultado 3. 15 dividido por 3 vai dar resultado 5. E 3 dividido por 3 vai dar 1. Vou usar o 3 novamente. Por quê? Porque ainda tem esse cara. 3 dividido por 3, 1. Vou copiar o 5 e vou copiar o 1, porque já foram finalizados. O 3 eu não posso usar, mas eu posso usar o 5. Copio o 1. Aqui, 5 dividido por 5 dá 1. E aqui, fechou, encerrou. Agora eu vou calcular essa multiplicação aí, galera. Vou até colocar aqui. Quem que vai ser o MMC? Vai ser a multiplicação de 2 por 2 por 2 aparece 4 vezes, né?
vezes 3, vezes 3 e vezes 5. Vamos lá. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar 8. 8 vezes 2 vai dar 16. Então, ó, parou aqui, deu 16. Vamos continuar. Agora eu vou pegar esse 16 e vou multiplicar por 3. 16 vezes 3 vai dar 48. Agora eu vou pegar esses 48 e multiplicar por 3 novamente, que vai dar 144. E por último, vou pegar o 144 e multiplicar por 5, que vai dar um total de 720. Ou seja, o menor múltiplo comum, galera, entre o 18, o 30 e o 48 é o 720. Imagine se a gente fosse calcular MMC tendo que expressar, tendo que colocar todos os múltiplos do 18, todos os múltiplos do 30, depois do 48 e achar aquele que vai repetir nas 3 sequências de números. Olha que trabalho, galera. Usando esse algoritmo, usando essa técnica, a gente faz rapidinho. Vou colocar aqui uma barrinha só para... Vamos continuar. Posso continuar? Alguém tem alguma pergunta? Pode continuar, professor? Então, ó. Vamos para a próxima. Tá de boa. Dá para usar o 2, ó. 120 dividido por 2 vai dar 60. 132 dividido por 2 vai dar 66. Isso. E 20 dividido por 2 vai dar 10. Posso usar, galera, o 2 novamente, tá bom? Sem nenhum problema. 60 dividido por 2 vai dar 30. 66 dividido por 2 vai dar 33, que é a metade. E 10 dividido por 2 vai dar 5. Vou poder usar o 2 novamente, porque ó, o 30 aqui, ó. 30 dividido por 2 vai dar 15. 33 vou copiar, porque eu não posso fazer nada. E vou copiar o 5, porque eu não posso fazer nada. Mas aqui, ó, eu posso usar o 3. Deixa eu apagar aquele primeiro 2, porque ele ficou ruim. Certo? Então, vamos lá. 15 dividido por 3 dá 5. Vou copiar o 33, porque eu não posso fazer nada. E vou copiar o 5, porque eu também não posso fazer nada. Mas aqui, ó, no próximo, eu posso usar o 5. 5 dividido por 5 dá 1. 33 eu vou copiar, porque não dá para dividir. E aqui vai dar 1. Agora, galera, que vem o detalhe. Bom, se eu usar esses primos aqui, ó, para tentar encontrar... Para tentar dividir o 33, não vai dar certo. Sabe por quê? Vou mostrar para vocês, pessoal. Se eu voltar aqui, olha na sequência aqui. Ah, peraí. Em vez de 33 é o 11, né? Aqui tem um errinho que é cometido. Que é justamente nesse momento aqui, ó. Ixi, não vai ter como selecionar só essa parte aqui, ó. Então, vamos lá. Vou fazer o seguinte. Tem que pôr em caneta vermelha, ó. Quando a gente dividiu por 3 aqui, pessoal, 15 dividido por 3 deu 5. E o 33, ele é múltiplo do 3. Então, olha só. O resultado aqui, ó, vai dar 11. Não vai dar 33. Então, aqui dá 11, tá bom? Quando eu dividi por 5 ali, deu 11 de novo aqui. E agora, o próximo primo que eu vou usar... Ó, não posso usar nem o 2, nem o 3, nem o 5, nem o 7. Depois do 7 eu vou usar o próprio 11, porque 11 é primo. E aí, ó, vai finalizar aqui, ó, 1, 11 dividido por 11, 1, e copio 1 no final. Finalizou a decomposição. Então, galera,
Quem que é o MMC? É a multiplicação desses caras aqui, ó, igual eu mostrei para vocês. Então, eu vou calcular 2 vezes, 2 vezes, 2 vezes, 3 vezes o 5 e para finalizar, vezes o 11, galera. Se eu fizer essa multiplicação, vamos lá. Alguém falou no chat? Deixa eu dar uma olhada. Pessoal, vamos lá, ó. O chat é mais para questão de conversas da aula, tá? Última aula. Professor, Oi, que hora que acaba a aula? já tá acabando. Bom, para finalizar esse exercício. Professor, não. Ah, Não, aí você me deixa triste, né? vamos lá, ó, vamos fazer a multiplicação. Por que vocês podem falar? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3, galera, dá 24. 24, se eu multiplicar por 5, vai dar 120. Tá bom? E, por último, 120 vezes 11. Se eu pegar o 120 e multiplicar por 11, vai dar uma quantia equivalente a 1.320. Ou seja, galera, o menor múltiplo comum entre o 120, o 132 e o 20 é o número 1.320. Certo? E para finalizar, galera, vamos fazer a decomposição daqueles números ali. Acho que vai ficar um pouquinho maior esse, mas a ideia é a mesma. Vou começar por 2, né? 150 vai dar 75, que é a metade. O 300 vai dar 150. E o 375 eu vou copiar, galera. Não dá para fazer nada aqui, tá bom? Ele é ímpar. Bom, mas eu posso usar o 2 novamente. Por quê? O 75 eu não consigo dividir, vou copiar. O 150 vai dar 75. E o 375 eu vou copiar, certo? Agora, pessoal, eu vou poder usar o 3. Se eu pegar o 75 e dividir por 3, vai ser equivalente a 25, galera. Então, ó, aqui... Opa, perdão. Até apagar aqui para fazer melhor ali. 75, tá. Se eu dividir por 3, vai dar 25 aqui. Vai dar 25 aqui, tá bom? E de lá, 375 dividido por 3 vai ser equivalente a 125. Tá bom? Só que por 3 eu não posso utilizar mais, então eu vou usar o 5. 25 dividido por 5 dá 5. 25, da mesma forma, dividido por 5 dá 5. E 125 dividido por 5 vai dar 25. Ora, vou usar o 5 de novo, tá, pessoal? Aqui, 5 dividido por 5. Ô, meu mouse. Cinco dividido por 5 vai dar 1. 5 dividido por 5 vai dar 1. E 25 por 5 vai dar 5. E para finalizar, galera, ó, eu copio o 1 e o 1 que eu já tinha finalizado. 5 dividido por 5 dá 1. Fechou. Quem que é o MMC? Vai ser a multiplicação do 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes. Coloca aqui embaixo. 5 vezes o 5, certo? Uma multiplicação contínua aí, galera. Então, fazendo essa multiplicação, deixa assim. Ó, se eu pegar o 2 vezes 2,
2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 5 vai dar 300. E 300 vezes 5 vai dar 1.500. Então, olha só. O menor múltiplo comum aos números 150, 300 e 375 é o 1.500. Galera, num primeiro momento pode parecer confuso, pode parecer complexo, mas não é. É prática. Vocês mesmos podem treinar isso aí com vocês. Vocês podem falar assim, quem que é o MMC entre 12 e 18? Chuta 2 números, 12 e 18. Coloca o 12, coloca o 18, passa a barra aqui vertical e vai dividindo por primos. Vocês mesmos podem encontrar MMC de números. Ah, agora eu estou curioso, eu quero saber quem que é o MMC do 7, do 9 e do 14. Coloca os 3 números lá e faz a mesma divisão que eu ensinei agora. Não tem erro, galera, mas o importante é a prática. Se vocês não praticarem, não fica, vocês não fica memorizado qual é o passo a passo, o que vocês têm que fazer. A prática ela é fundamental, galera. Não deixem de praticar, ok? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Estou à disposição. Não. Mas eu já sei o que você vai falar. A aula acabou. Vê? Com certeza. Galera, então é isso, tá? Por hoje é isso. Na quinta-feira nós continuamos. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem me mandar no particular, tá bom? Pode mandar mensagem. Não precisa ter vergonha não, tá? Às vezes eu fico vendo que algum aluno tem aí a vergonha de conversar. A Nayane tá de prova, né, Daiane? A Nayane manda bastante mensagem com dúvida. Eu fico muito feliz quando vocês me procuram, tá? Perguntando, querendo se informar melhor. Então, vocês não, em nenhum momento, vão me incomodar, tá bom? Estou à disposição de todos. Certo. Certo, galera? Ô, Então, professor, gente, vocês Oi. podiam ter enganado o professor. Oi? Quê? Vocês podiam ter enganado o professor, porque daí a aula não acabava tão rápido assim. Não, nós já ia estar até nas atividades complementares. Então, eu tava falando, vai acabar lá para as 15h30. Deu uma hora. Vai nada. Tá bom. Senão, quando estende muito, fica às vezes cansativo. Mas aí a gente... Eu só queria mimir um pouquinho, né? Não deixa minha preguiça. Escrever com o mouse também dói a mão, vai deixando... Galera... Deixa com carpa. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença, tá? Até a próxima aula. Postei lá no grupo as novas aulas, já tá o link lá. Por favor, assistam, tá bom? Sempre revisem as aulas. Eu assisto, deixa o like. Assiste e deixa o like. E curte. E compartilha. Ok. Falou, galera. Valeu.